Que é um protestante também falando da patrística, eu não sei, cara. Essa fonte dele aqui é meio duvidosa, o segundo vídeo dele, né? Os antigos e a Imaculada Conceição de Maria, né? Vamos ver aqui um pouquinho pra gente refletir um pouquinho. Eu não vou argumentar muito, porque, meu, eu não fico perdendo tempo com isso. O meu negócio é Bíblia, Escritura. Olá, seus hereges, filhos de Lutero! Como é que estão? No dia de hoje, a descendência da serpente, os apóstatas inimigos da Santa Igreja, né? Brincadeiras à parte, meus irmãos, tá tudo bem? Espero que sim. Essa é a parte 2, certo? Dos vídeos que eu pretendia trazer da live com o Lucas e o Pedro Gaião, né? As citações que eu utilizei de cristãos antigos contra a Imaculada Conceição. Obviamente, eu não vou trazer Cristãos antigos contra a Imaculada Conceição. Pode até ser verdade, mas olha só. Santo Ambrósio debustou sobre esse texto aqui, em Ezequiel 44, 1 e 2. Ele explica por que Maria não teve pecado. Mas filho que teve pecado, certo? Ó, ele explica porque Maria não teve mais filho, que Maria teve relação com José, porque Maria é a porta, não teve relação com José, porque Maria é a porta que Deus passou. E essa porta permaneceu fechada. Ninguém abriu essa porta. E a virgindade dela, porque o Senhor Deus de Israel aí passou. E ela permaneceu fechada. Olha só. Santo Ambrósio degustou sobre esse texto aqui, Ezequiel. Já vou voltar no vídeo dele. Dá a entender que os pais apostólicos são contraditórios. Ezequiel 44, olha só, 1 e 2, ó. Prefiguração de Nossa Senhora, na Escritura. Então, ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteira ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse: este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, e ele permaneceu fechado. Olha só. Santo Ambrósio explicando que Maria não foi violada. Ali onde veio o Deus de Israel, entrou, a porta permaneceu fechada. Saiu, a porta permaneceu fechada, sem atingir a integridade virginal de Maria. Se Maria é pecadora, como ele vai mostrar nesses pais apostólicos antigos, então os pais são contraditórios. Então, se Maria é pecadora, como esse verbo, sendo Deus, ali entrou, permaneceu fechada. Ali saiu, permaneceu fechada. Numa mulher pecadora? Não tem o... Deus, ele é santo, ele é justo, ele é perfeito. Então, tem que vir de uma mulher toda pura, perfeita. É isso que eles não querem engolir. É isso que eles não querem dar o braço a torcer. Mas vamos lá, né? Isso sim é heresia. Isso sim. Citações mais do que o necessário, né? Somente as que eu mencionei, né? E algumas pontuais por questão de contextualização, para depois que não haja acusação, certo? De estarmos isolando o contexto, a fala de
pai da igreja A, doutor da igreja B, certo? Então, espero que gostem e curtam, compartilhem e se sintam edificados com mais uma sessão de demolição ao dogma da Imaculada Conceição de Maria por parte dos antigos, ok? Vamos começar. Vamos começar com o pé direito. Vamos começar logo com o bispo de Roma, o Papa João IV. Em primeiro lugar, é loucura blasfema dizer que o homem é sem pecado, o que ninguém pode ser, mas somente o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual foi concebido e nasceu sem pecado. Todos os outros homens, tendo nascido no pecado original, são conhecidos por ter a marca da transgressão de Adão, mesmo estando sem pecado atual. De acordo com a palavra do profeta, eis que fui concebido em iniquidade, e no pecado minha mãe deu à luz a mim. O bispo de Roma está afirmando aqui que é blasfêmia dizer que outro além de Cristo pode ser sem pecado. Mas calma, que tem outro bispo de... Olha só que interessante. Olha como ele distorce a patrística, destrói a patrística. Não está falando de Maria, ó. Olha só. Olha só. Em primeiro lugar, História Eclesiástica de Beda, né? Livro 2, capítulo 19, ó. Olha só. Olha como ele destrói a patrística. Ó, em primeiro lugar, é loucura, blasfêmia dizer que o homem sem pecado, que ninguém pode ser, mas somente o único mediador entre Deus e os homens, Cristo. Sim, mediar é Cristo, o único que mediou a salvação é Cristo, mas esse mediador que veio através de uma mulher, certo? Entre Deus e os homens, ó. Jesus, homem, o qual foi concebido e nasceu sem pecado, ó. Se Jesus, homem, que foi concebido, nasceu sem pecado, então essa mulher tem que ser o quê? Sem pecado, para gerar Deus, o Emanuel, o verbo sem pecado. Olha só. Vou explicar para ele, porque ele destrói. Olha só. Todos os outros homens tendo nascido no pecado original, ó. Maria, ela é uma exceção, foi preservada do pecado para gerar o santo, o perfeito, o sem pecado. São conhecidos por ter a marca das transgressões, de Adão e Eva, de Adão, ó. Mesmo estando em pecado atual, de acordo com a palavra do profeta. Pois eis que fui concebido em iniquidade, e no pecado minha mãe deu a luz a mim, ó. O profeta está falando que ele é pecador. Maria, ela é santa, preservada do pecado. O profeta está falando que a mãe dele era pecador. Por quê? Herdou o pecado de Adão e Eva, que ele foi gerado e gerou pecado também por causa da sua mãe, porque tinha o pecado de Adão e Eva. Mas Maria, ela é uma exceção. Olha só. Dá pra O protestante, se você for prestar atenção, você refuta ele com os próprios lixos deles que eles vomitam. Cristo pode ser sem pecado, mas calma, que tem outro bispo de Roma que quer falar uma coisinha. Sabe aquela passagem de Jó 14,4 que eles adoram usar? Quem pode tirar o puro do impuro? Ninguém. Dizendo que é uma referência à Imaculada Conceição? Pois é. Tem um bispo de Roma que tem um recado para esse tipo de gente, que isola a Bíblia do contexto. Vamos lá. Gregório Magno, bispo de Roma, assim diz: aquele que é o único limpo em si mesmo, e se ele está falando de Jesus, pode purificar a coisa impura, pois o homem que vive em uma carne corruptível tem as impurezas da tentação enraizadas nele, visto que ele as derivou desde o seu nascimento, pois sua própria concepção por causa da gratificação carnal é impureza. Por isso, diz o salmista: eis que fui formado em impiedade e em pecado me concebeu minha mãe. E é por isso que ele é muitas vezes tentado mesmo contra a sua vontade
verdade. É por isso que ele está sujeito às impurezas na imaginação, embora lute contra elas pela razão, porque, sendo concebido na impureza, enquanto segue a pureza, ele se esforça para obter o melhor daquilo que é. Mas quem dominou os sofrimentos da tentação secreta e venceu a impureza de pensamento, nunca deve atribuir sua pureza a si mesmo, pois ninguém pode purificar uma coisa concebida de semente impura, exceto apenas aquele que é limpo em si mesmo. E ele continua. Agora, tá falando de Maria? Que aquele, então, que já atingiu em mente o lugar de pureza, olhe para o caminho de sua concepção, pelo qual ele veio, e daí se satisfaça, que em seu próprio poder ele não tem pureza de vida, o começo de cuja existência foi feita em pureza. Mas o significado aqui pode ser que o abençoado Jó, em relação à encarnação do Redentor, olha o que ele vai dizer, ó, viu que apenas aquele homem no mundo não foi concebido de semente impura, que veio ao mundo do ventre da Virgem, que ele não teve nada derivado de concepção impura, pois ele não procedeu do homem e da mulher, mas do Espírito Santo e da Virgem Maria. Só ele, então, se provou verdadeiramente limpo em sua carne, que era incapaz de ser afetado pela gratificação da carne, visto que não foi pela gratificação da carne que ele veio para cá. Olha só. Olha só. Aqui já é uma prefiguração de Maria que está totalmente distorcida. Ó. Vou dar um exemplo. Foi concebido de semente impura, que veio ao mundo do ventre da Virgem. Aquele que não teve nada derivado da concepção impura, pois ele não procedeu do homem e da mulher, mas o Espírito Santo e da Virgem Maria. Só então ele se provou verdadeiramente limpo em sua carne, que era incapaz de ser afetada. Olha só, cara. Se Maria ela foi afetada, então, do pecado original de Eva, então, Jesus saiu dentro do seu ventre. Então, esse pecado original não ia afetar Cristo? Como diz Jó 14,4, como pode sair o puro do impuro? O puro não pode dar luz ao impuro. O puro e tem que vir também do puro. O puro gera o puro. Não o impuro gera o puro. Se Maria tem o pecado da mancha de Eva e Adão, então como Jesus sendo puro, sendo perfeito, vai vir dessa semente impura? É duvidosa essa patrística desses caras, mano. Olha só. Ele cita a patrística aqui, eu cito a patrística aqui, ó. Olha só. Santo Ambrósio também falando lá da 44:2, ó. A porta que estava fechada, em Ezequiel 44:2, foi a sua virgindade. Através dela, o Senhor Deus de Israel entrou por ela, ele avançou, e veio esse mundo por meio desse ventre. E esse ventre ficou preservado, intacto, porque o portão que Deus passou permaneceu fechado para sempre. Isto é anterior de Santo Agostinho. Ele pegou aqui o texto, Jó 14. Aqui, ó. Quem fará sair o puro do impuro? Visão desse apologeta protestante. É assim que eles gostam de ser chamados. Doutor, apologeta, conhecedor da verdade, etc. Ó. Se Maria é impura, como pode o impuro ou a impura gerar o puro?
Ninguém. 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 Que ele veio para cá. Olha só as duas observações que eu compreendo aqui em Gregório Magno. A primeira é que ele afirma claramente que se Deus quiser, ele pode tirar o puro do impuro. E a segunda e mais importante, ele diz que ninguém no mundo é puro em si mesmo, exceto o Redentor. E quem é o Redentor? Jesus Cristo. Somente Cristo é puro. É mais um tapa na cara da Imaculada Conceição. Saiu aqui, mas tá bom. Somente Cristo é puro. E diz que é um tapa na cara da Imaculada Conceição. Cara, se Jesus ele é puro, perfeito, você pega aqui, olha só. Vou botar o vídeo aqui que o demônio ele atenta mesmo, cara. Aqui, ó. Conceição, vindo da boca de um bispo de Roma. E aqui eu vou trazer um bônus, certo? Olha só. É Lucas 1,42. Exclamou em alta voz: bendito é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como assim? Se Jesus ele é santo, ele é puro. Então, é visão desses pais apostólicos antigos, visão desse protestante, muito diferente da visão de Santo Agostinho. Ele também cita alguns escritos de Santo Agostinho também, totalmente meio contraditório, porque uma hora Santo Agostinho fala da virgindade, outra hora ele fala que Maria é pecadora e por aí vai. Se Jesus Cristo ele sendo santo, tem que ver. O fruto, vamos assim, o fruto é santo. Então a árvore tem que ser santa, sem pecado e sem mancha. São Jerônimo, olha, uma visão aqui, ó, mais um pai apostólico, ó. São Cassiano, em ano 360, no ano 360, logo de também a Deus Pai, para que disse que a mãe de seu filho, que se tornou mãe antes de se casar, permaneceu virgem, sempre ainda após o nascimento do seu filho. São Jerônimo concebeu Jesus Cristo sem concupiscência, uma virgem, como virgem deu ela a luz, e como virgem permaneceu para sempre. São Jerônimo, que é anterior de Santo Agostinho, 360. Da era cristã. Vamos mais. E aqui eu vou trazer um bônus, certo? Porque a citação desse homem, que também é um bispo de Roma, ela coaduna com a fala do Papa Gregório Magno. Vamos ver quem é esse homem e o que ele diz. Papa Leão Magno, assim diz o bispo de Roma, e, portanto, na ruína geral de toda a raça humana, veja, ele não abre exceção aqui, só havia um remédio no segredo do plano divino que poderia socorrer o caído, e esse foi um dos filhos de Adão que deveria ter nascido livre e inocente do pecado original, prevalecendo sobre o resto, tanto por seu exemplo e méritos, ainda mais porque isso não foi permitido pela geração natural e porque não poderia haver descendência alguma sem defeito, da qual a Escritura diz: quem pode fazer uma coisa pura ser gerada de uma semente impura? Não é somente tu que és capaz? Ou seja, Leão Magno, junto com Gregório Magno, afirma que somente Cristo é puro e, se Deus quiser, pode sim tirar o puro do impuro. Ou seja, quando
os apologistas e militantes católicos nos acusam de estar limitando o poder de Deus, dizendo que Deus não pode tirar o puro do impuro, usando como artifício de que Maria teria que nascer pura, teria que ser purificada do pecado para hospedar Cristo em si mesma e assim dar a luz ao Filho de Deus, na verdade é o contrário, porque se Deus quiser, ele pode tirar o puro do impuro de acordo. Então, Maria é impura, por milagre, Cristo deu a luz, então. Então, ia ser uma conjunção perfeita. Como perfeito vai vir de uma impura? Se o verbo é perfeito. Agora eu vou ler a Patrícia aqui e vou explicar que ele explicou totalmente errado. Olha só. Portanto, na ruína geral de toda a raça humana. Ó, só havia um remédio no segredo do plano divino que poderia socorrer o caído. E esse foi um dos filhos de Adão, que deveria ter nascido livre e inocente do pecado original, prevalecendo sobre o resto, tanto por seu exemplo e mérito. Ainda mais, porque isso não foi permitido pela geração natural, e porque não poderia haver descendência, alguém sem defeito, da qual a Escritura diz: quem pode fazer uma coisa pura sem gerar de uma semente impura? Jó 14:4, não é somente tu que és capaz. Sermão 228, parágrafo 3. Aqui, vou finalizar aqui já 20 minutos. Certo. Adão pecou. Teve uma cooperadora para entrar o pecado ao mundo. Certo? Eva deu o fruto, Adão comeu, aí entrou o pecado por uma cooperadora que deu ouvido à serpente. Você pega lá 2 Coríntios 11:3, certo? Por que a descendência de Adão é pecaminosa? Porque por causa do pecado que foi herdado de Adão e Eva. Para essa graça vir, para a salvação vir, tem que vir de uma mulher perfeita, porque Adão e Eva ali era perfeito no jardim do Éden. Não tinha pecado, não tinha mancha, era perfeito. Deu ouvido a Satanás, entrou o pecado. Deixou de ser perfeito, deixou de ser puro, deixou de ser imaculado. Para essa graça acontecer, para Deus envergonhar Satanás, tem que vir de uma mulher perfeita para vir um homem perfeito. Uma mulher perfeita, Maria é a nova Eva e Cristo o novo Adão, de acordo com como lá os dois eram perfeitos ali no jardim do Éden. Como Maria, ela é uma exceção. É isso que os protestantes não aceitam. Chupa essa, protestante. Deus é poderoso para preservar de toda queda. Judas 1:24. Maria, ela é uma exceção. Maria foi separada. Maria é a escolhida, a mulher perfeita, mais perfeita que Eva. Que ela obedeceu. Por isso que o anjo chega ali e saúda ela com a saudação de rainha. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Que ela é achada graça, sem pecado, sem a mancha de Eva e Adão. Que Deus tem poder para preservar ela. Como o perfeito, o puro, o santo, o verbo vai vir de uma semente pecaminosa? Uma árvore má pode dar bom fruto? Uma árvore boa pode dar mau fruto? Vamos de Bíblia.
Mateus 7, 16. Pelo seu fruto os conheceis. Colhe-se porventura uvas do espinho? E figos do abolho? Toda árvore boa dá bom fruto. Olha só. A árvore é o quê? O fruto é o quê? É santo. A árvore, então, é santa. Conhece o fruto pela árvore. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má, maus frutos. Olha só. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelo seu fruto os conhecereis. Mateus 12, 33. Ou dizer que a árvore é boa, seu fruto bom, ou dizer que é má seu fruto. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Pode o puro gerar o impuro gerar o puro. Não existe isso. Então, uma árvore boa pode dar maus frutos. Agora, Santa Isabel vai te ensinar. Apologeta protestante. Esgoto. Lucas 1,42. E clamou em alta voz. Santa Isabel está cheia do quê? Do quê? Do Espírito Santo. Bendita, bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Lucas 1,35. O Espírito Santo vai habitar numa mulher pecadora, numa mulher pecaminosa. Respondeu o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, este santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Aqui que é o mistério. Lucas 1:28. Entrando o anjo disse: ave cheia, cheia, plena de graça. Ai, ai, ai. Por que ela é plena? Ela é cheia de graça. Porque não tem pecado. O Senhor é contigo. Olha só. Se ela tivesse pecado, será que o anjo ia dar essa saudação a ela? A ave cheia de graça, mas exceto o pecado de Adão e Eva. Se acha que Maria tivesse pecado, o anjo ia chegar ali na sua casa e ia saudar ela com essa saudação protestante. Se acha que Maria tivesse pecado, o Espírito Santo ia possuir ela como sua esposa. E a sombra do Altíssimo envolver ela com sua sombra, porque ela tem comunhão do pecado original. Se ela tivesse pecado, o Espírito Santo sobre a sua vida, a sombra do Altíssimo sobre a sua vida e o Emmanuel no seu ventre santo. Você acha? Você acha? Ô, meu irmão. O sangue lá em João 19, que Cristo está derramando na cruz, é o sangue de quem? De uma mulher pecadora? Cara, você não entende o plano de Deus, cara. Nem Satanás entendeu o plano de Deus, nem muitas pessoas do Velho Testamento não entenderam também, e do Novo Testamento também não entenderam. Só entende com a visão do magistério. Interessante. É por isso que o protestante, quando lê esse versículo Lucas aqui, ele se complica mesmo, cara. Porque não tem a visão do magistério. Agora fica citando pais da patrística, totalmente, mostrei que é totalmente, a explicação é totalmente contraditória, controversa, que todos os pais apostólicos, como eu provei aqui na patrística, aqui, ó, são unânimes. São Cirilo de Jerusalém, ano 75, ó, 375, ó. Por isso confesso que nosso Senhor Jesus Cristo,
Filho unigênito que, por sua própria causa, foi gerado do Pai, onde todos os mundos, quando ao templo, ele, por nossa causa, se fez homem, através do Espírito Santo, na sempre virgem. São Máximo, confessor, ó, ano 500, vossa puríssima de temperança a ti, virgem, confiou na cruz nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de Deus, que é sempre virgem. A temos Santo Epifano. Olha só. Em Lucas 1,34, Epifano diz que Nossa Senhora fala por anjo assim: eu não conheço nenhum homem. Se ela fala que não conhecesse nenhum homem, olha só, não conheço nenhum homem. Há uma tradição judaica aqui, ó. Olha só. Várias meninas consagravam a sua virgindade ainda muito nova, para que se manter à espera do Messias. Olha a tradição judaica. Santo Epifano, Santo Efrem, Santo Basílio, Santo Ambrósio, são todos unânimes. Primeiro, o que é concebido por milagre deve nascer por milagre. O nascimento é a consequência da compissão. Sem essa consequência, o milagre seria incompleto. Então, o que acontece? Se Maria foi concebida por um milagre, Jesus também nasce de uma maneira milagrosa. Ó, Maria é concebida por milagre. Sem pecado, sem a mancha original de Adão e Eva, é um milagre. Se Deus veio num milagre, e Maria foi preservada também através de um milagre. Segunda razão, Maria não teve mais filhos. Falando Santo Epifano, por causa da perfeição de Jesus. Se ele é unigênito do Pai, deveria ser unigênito dela. Olha só que interessante. Santo Ambrósio também falando aqui, ó, em Ezequiel 44:2, Santo Ambrósio, lá no século IV, vai explicar essas passagens. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Ele usou essa explicação. Maria é essa porta que ficou fechada. Ninguém abriu a porta. Ninguém por ela passou. Porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. E a porta permaneceu fechada. Meu, tá ótimo. Tá ótimo. Tanto na Bíblia e tanto na patrística. Isso aqui, cara, os protestantes, a escritura com visão do magistério, eles não tem como refutar. A patrística, com visão do magistério, eles não tem como refutar. Que a igreja, ela é coluna, sustentáculo da verdade. Salve Maria, sempre virgem. Não vou entrar mais muito no debate, porque eu não é muita blá blá blá, cara. É Bíblia. Palavra, magistério, tradição e escritura. Salve Maria.